Olá, turma, tudo beleza? Hoje nós vamos começar a bioquímica celular falando um pouquinho sobre as substâncias inorgânicas da célula, que é a nossa querida molécula da água, ok? Então, como nós sabemos, a água ela é essencial para todas as formas de vida na Terra, no nosso planeta. E em função disso, vários cientistas têm ah, buscado vida em outros planetas, sempre baseando-se na presença ou na ausência de água, tá? Deixa eu tentar ser mais claro. Quando os cientistas estão buscando vida em outros planetas, eles procuram, em primeiro lugar, a presença de água. Também, quando esses cientistas estão buscando planetas habitáveis, a mesma coisa, né? Então, sempre se busca a água como uma molécula essencial para a vida. Isso se deve principalmente porque todas as reações bioquímicas das nossas células, elas acontecem sempre em um ambiente aquoso. Então isso faz com que a água seja de fato um fator super determinante para a vida em nosso planeta, ok? Ah, não é à toa que o nosso planeta tem cerca de 3 quartos ou 75% da superfície coberta com água. Além disso, as nossas células, elas possuem cerca de 70% da composição de água. De uma forma geral, as células dos seres vivos ocorre uma variação aí entre 60 a 85%. Nós, seres humanos, também temos uma variação em função da idade. À medida que vamos envelhecendo, essa quantidade de água ela vai reduzindo. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, as águas-vivas, é um organismo em que somente 5% é biomassa. 95% do seu corpo, né, desse organismo é basicamente água, belezinha? Então, nossa querida molécula é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ah, professor, mas por que elas estão unidas assim? Então, aí tem toda uma parte química envolvida. O átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, ele apresenta, ele expõe cargas parciais negativas, enquanto que os átomos de hidrogênio apresentam cargas parciais positivas, fazendo com que o oxigênio atraia quimicamente esses hidrogênios para perto dele, ok? E aí, isso vai ser super importante para a gente entender as propriedades da água. Eu trouxe hoje para vocês essa imagenzinha aqui bem interessante de uma linda árvore aí que vocês estão vendo na apresentação. E por que eu trouxe essa árvore? Então, como eu falei no início, a água é fundamental para todos os seres vivos. E eu vou fazer mais uma pergunta. Como é que vocês acham que a água que essa árvore está absorvendo aqui na raiz, ela consegue chegar no topo, em toda a sua copa, nas folhinhas aqui em cima? Nós sabemos que a água ela não entra pela folha, né? Ela é absorvida pela raiz. Então, isso se deve a quê? Então, isso se deve principalmente a duas propriedades da água. Uma delas é a adesão. A adesão nada mais é do que as moléculas de água, elas têm um potencial, elas conseguem se grudar a outras substâncias. Mais especificamente nesse caso aqui, eu vou explicar mais na frente. A outra característica, a outra propriedade é a coesão. Então, as moléculas de água, elas grudam umas nas outras, através daquelas ligaçõezinhas lá, que eu acabei não falando, mas eu vou falar exatamente agora. Então, vamos focar aqui nesta figurinha que eu estou apontando. Então, nós temos aqui, olha só, o oxigênio com as cargas negativas e o hidrogênio com as cargas positivas. Então, se esse oxigênio aqui também está com a carga negativa, então esse hidrogênio vai tender a querer se ligar com esse oxigênio, fazendo as famosas ligações intermoleculares, entre elas as ligações de hidrogênio, ok? Então,
esse mecanismo aqui, essa propriedade das moléculas de água interagirem entre si, nós chamamos de coesão, beleza? E a adesão, que é outra propriedade, ela é a capacidade que a molécula de água tem de interagir com outras substâncias, outras moléculas. Por exemplo, aqui nós estamos exemplificando um vaso dentro da árvore, um vaso que nós chamamos de xilema, que é o vaso que transporta a água. Então, olha só que interessante. Professor, não estou conseguindo entender essa figura. Vamos entender agora. Então, lembrando que a propriedade de coesão e adesão, elas são essenciais para que a água que está sendo absorvida na raiz, lá na base da árvore, ela consiga subir, se movimentar até chegar lá no topo. Espera aí, professor, mas existe alguma coisa que está tipo um canudinho assim sugando essa água? Tem sim. Então, o que é? É a transpiração. Então, as árvores, assim como nós, elas transpiram, então elas perdem água. Então, quando suas folhas estão perdendo água, está sendo gerada uma tensão, uma força que faz com que a água ela suba. E ela só consegue subir aqui, tipo essa escadinha, uma ligadinha na outra, graças à coesão e à adesão nas paredes dos vasos. Então a água fica aderida à parede do vaso, enquanto que a coesão vai puxando a água para cima, uma molécula vai puxando a outra. E aí vai, tipo uma formiguinha atrás da outra, tudo segurando na mão, beleza? Então é assim que funciona aqui essas propriedades ajudando esse mecanismo de levar a água até a copa da árvore. Essa coesão tem um outro papel bastante importante na natureza. Quem nunca viu um inseto pousar na água e não afundar? E isso se deve a um atributo da coesão que nós chamamos de tensão superficial, que é essa propriedade que a água possui de resistir à força externa. Então, olha só, a tensão superficial é gerada graças àquelas ligações de hidrogênio. Então, as moléculas unidas geram uma resistência a algumas forças externas. Então, óbvio que se a gente sentar, né, ou se andar na água, a gente vai afundar. A nossa força é muito maior, então ela não tem resistência para o nosso peso. Então, galerinha, essa é mais, a tensão superficial é mais um atributo, uma propriedade da água, e isso se deve basicamente à coesão, beleza? Eu trouxe essa imagem que eu achei bem interessante, porque eu me lembrei de outra propriedade interessante da água, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês, obviamente todo mundo já percebeu, quando a gente coloca o gelo na água, a água ou o gelo fica boiando lá na água. E por que isso acontece? Naturalmente, isso acontece também por causa das pontes de hidrogênio. Aqui é um exemplo, por exemplo, no inverno. No inverno, normalmente é esperado que as moléculas das substâncias se contraiam, tá? Se unindo mais, ficando mais densas, ficando mais pesadas. Se jogadas na água, algo que está mais denso, mais pesado, quando jogado na água, afunda. Mas quando a água ela resfria, nesse caso mais especificamente, quando ela congela, ela fica menos densa, porque as pontes de hidrogênio se afastam e ficam firmes, afastadas, elas ficam imobilizadas, afastadas, deixando essa molécula no seu estado sólido, no caso congelada, né, o gelo, deixando ela menos densa. Por isso que sempre no inverno, quando a gente vê a imagem de um rio congelado, a gente vê às vezes aquela camada em cima congelada, mas a água embaixo. Bom, uma outra característica marcante da água é o seu calor específico. Eu vou ler aqui para vocês a definição do que é calor específico. Então, o calor específico nada mais vai ser, a gente define mais ou menos como a variação térmica de uma determinada substância ao receber uma
determinada quantidade de calor. Essa imagem reflete muito claramente esse calor específico da água. E eu vou te dizer uma coisa: se não fosse essa propriedade do calor específico, nós não teríamos esse planeta tentando ainda sobreviver a todas as nossas manifestações de tentar destruí-la, né? Atacando o nosso meio ambiente, tá? Então, olha só o que acontece. Já perceberam que quando dá aí por volta de meio-dia, o sol tá lá a pino, né? Aquele calor brabo. Quem foi na praia, quando pisa na areia, só falta queimar o pé. Mas a água ainda continua fria o suficiente para resfriar o pé. Então, por que a areia está quente e a água não? Isso se deve ao calor específico, ok? Então, as substâncias, de uma forma geral, cada uma tem seu calor específico. Isso significa que algumas têm a capacidade de receber uma determinada quantidade de calor e variar mais ou menos a sua temperatura. E como o calor específico da água é elevado, então para ela variar de temperatura requer uma quantidade de calor mais alta. Então, graças a Deus, é por isso que, diante do sol, a pino aí do meio-dia do nosso querido Nordeste, né? Os peixinhos do mar estão lá continuando nadando, não estão sendo fervidos, né? Porque nós temos esse calor específico, essa capacidade da água só variar a sua temperatura quando recebe uma quantidade de calor bastante significativa. Nós conhecemos bem quando nós queremos ferver uma água, a gente tem que botar aí, né, o fogo por bastante tempo. Quando chega lá por volta dos 100 graus é que a água de fato começa a... Na verdade, antes disso ela começa a aquecer. Porém, em 100 graus ela atinge seu estado de ebulição. Beleza, galerinha? Então, para finalizar nossa aula super rápida, nós vamos falar aqui do super solvente, que é a água, que tem essa capacidade de dissolver várias substâncias, e isso se deve graças à sua polaridade, né? Por ser uma molécula polar, então ela dissolve facilmente várias substâncias nos mais diversos estados da matéria. Então ela dissolve substâncias no estado líquido, gasoso ou sólido. Beleza? Então, uma das propriedades fundamentais também para que o nosso corpo tenha água como o principal solvente, tá? Para poder realizar as reações bioquímicas, a água ela é essencial nesse mecanismo de solução. Galera, então essa foi uma aula curtinha sobre a primeira substância inorgânica, a água. E deixo para vocês o meu querido abraço virtual. Espero que tenham entendido. Sei que foi um pouquinho rápido, mas as dúvidas nós iremos tirar pessoalmente nos momentos síncronos. Beleza? Forte abraço, galera!